Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto é a audição da senhora Secretária de Estado do Orçamento no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado de 2020. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a senhora Secretária de Estado do Orçamento, Sofia Batalha, pela disponibilidade. Queria também antecipadamente pedir desculpa às senhoras e senhores deputados e à senhora Secretária de Estado, obviamente, que terei que me ausentar, que está aprazado também uma reunião, uma conferência de presidentes para daqui a alguns minutos, e agradecer a disponibilidade do Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado Hugo Carneiro, para me substituir, então, a partir desse momento. Conto regressar, porque a conferência de líderes já agendada, portanto, a reunião de presidentes terá que terminar antes dessa reunião. Cumpre-me, antes de dar a palavra à senhora Secretária de Estado para a sua intervenção inicial, recordar os termos em que esta audição decorrerá. Portanto, a senhora Secretária de Estado dispõe até 10 minutos para uma apresentação inicial, que se seguirão, nos termos do nosso regulamento, previsivelmente até 3 rondas, sendo que a primeira ronda confere aos grupos parlamentares 5 minutos para a formulação das suas questões e 2 minutos à senhora deputada única representante do respectivo partido, no caso, Partido de Pessoas, Animais e Natureza, se, entretanto, se nos juntar, as quais terão uma resposta individualizada de igual tempo. A segunda ronda de perguntas, diferentemente da primeira, resposta será conjunta e estão atribuídos 3 minutos por cada grupo parlamentar, portanto, após o que disporá a senhora Secretária de Estado de igual período de tempo para responder conjuntamente. E a terceira ronda, essa é uma atribuição a cada senhora e senhor deputado individualmente, até 2 minutos, sendo que, no caso de haver formulação de questões nessa terceira e última ronda, o Governo disporá do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Assim sendo, sem mais delongas, reiterando os meus cumprimentos à senhora Secretária de Estado do Orçamento, a palavra é sua, faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Encontramos-nos hoje aqui para analisar em conjunto a execução orçamental de um ano muito particular da nossa história recente, em que nos deparamos com desafios sem precedentes, tanto no plano económico como no plano social. Os efeitos da pandemia Covid não se refletiram apenas num grupo restrito da nossa sociedade, mas abarcaram a generalidade dos agentes económicos, tanto em Portugal como no resto do mundo. Os efeitos desta pandemia implicaram que fosse necessário reagir de forma célere e eficiente, apesar da incerteza elevada a que estivemos sujeitos e da complexidade da situação social e económica que, com sucesso, felizmente, todos conseguimos enfrentar desde aí. A compreensão deste contexto é essencial para que possamos apreciar a nossa Conta Geral do Estado de 2020 de forma rigorosa. O documento que aqui hoje debatemos reflete uma interrupção temporária da trajetória de melhoria sustentada das contas públicas que se verificou nos últimos anos. Melhoria essa conseguida aliando políticas públicas centradas no bem-estar dos cidadãos, na recuperação e reforço do Estado Social e de devolução de rendimentos aos portugueses, com a sustentabilidade das finanças públicas, concretizada através de uma trajetória de consolidação orçamental responsável e com contas certas. Para a inversão desta tendência que verificamos no ano de 2020, de um modo sintético, concorreram principalmente 3 efeitos. Desde logo, uma forte contração económica, a que estivemos sujeitos, após uma década de crescimento médio do PIB de 3,7%, que impactou severamente nas receitas públicas. Em paralelo, o efeito dos estabilizadores automáticos, que apesar de naturalmente permitirem, e bem, mitigar impactos da contração económica, impactaram naturalmente também a despesa pública. Não menos relevante, a implementação de medidas de combate e mitigação dos efeitos pandémicos por parte do Governo, com impacto quer do lado da receita, quer do lado da despesa. Estas medidas de resposta à crise provocada pela pandemia da Covid tiveram uma dimensão sem precedentes na nossa história económica recente e só puderam ser decididas e implementadas com particular segurança por Portugal a partir de um cenário de contas públicas equilibradas, o que nos permitiu agravar substancialmente o nosso saldo orçamental para responder aos impactos da pandemia, sem que isso afetasse a nossa credibilidade externa e interna, beneficiando naturalmente da suspensão das regras orçamentais. Foi assim possível apoiar famílias, empresas e a manutenção do emprego de muitos trabalhadores. O impacto global destas medidas Covid do lado da despesa ascendeu a mais de 5.600 milhões de euros, sendo cerca de metade deste impacto em subsídios. Destacam-se apoios a empresas e ao emprego que somaram mais de 1.600 milhões de euros, seja via layoff, seja via incentivo extraordinário à normalização. No que respeita também às medidas de apoio às famílias, destacamos um montante de 642 milhões e, em particular, os apoios extraordinários ao rendimento dos trabalhadores. Para o setor da saúde, foram direcionados 818 milhões de euros, em particular para EPIs, recursos humanos e aquisição de medicamentos e testes.
Do lado das receitas, as medidas Covid reconduziram uma redução de quase 1.500 milhões de euros, principalmente em medidas de apoio à tesouraria, seja via fiscal, seja via isenção da TSU. Não menos relevante, senhoras e senhores deputados, é o facto de, para além de implementar medidas de combate e mitigação aos efeitos da pandemia, o Governo foi capaz de manter e concretizar medidas que já se encontravam em implementação gradual ou previstas no Orçamento de Estado, sejam o complemento de creche, o alargamento do abono ou o IRS jovem. Assim, em síntese, as administrações públicas registaram em contabilidade nacional um déficit de 5,7% do PIB, representando um agravamento do saldo de cerca de 5,8 pontos, sendo que mais de metade deste efeito resulta de medidas de combate e mitigação de efeitos da pandemia. O saldo primário situou-se em menos 2,8% do PIB e o rácio da dívida pública aumentou 16,8 pontos percentuais face ao rácio de 19. A política orçamental foi assim inequivocamente expansionista e contracíclica, o que valida naturalmente a pertinência deste aumento de despesa, também do ponto de vista macroeconómico. Contudo, importa realçar que este aumento, por ter ocorrido no momento de contas públicas equilibradas e ter sido materializado através de medidas de caráter temporário, não compromete a sustentabilidade das contas públicas portuguesas a médio e longo prazo também não compromete a nossa credibilidade junto dos nossos financiadores. Mas, senhoras e senhores deputados, ainda que se tenha verificado um agravamento dos principais indicadores, importa realçar que algumas tendências não se inverteram em 2020. Prova disso é a manutenção da trajetória do investimento público, que cresceu 11% em 20 face a 19, a redução de 9% em cargos com juros, ou ainda o decréscimo dos pagamentos em atraso para níveis históricos, representando uma redução de 9%, representando apenas 9% do valor final de 2011, ou seja, conseguimos reduzir quase 1.500 milhões de euros face a esse referencial. Por último, senhoras e senhores deputados, a Conta-Geral do Estado espelha a forte aposta do Governo, quer na execução de medidas de combate à pandemia Covid, com resultados inequivocamente positivos, em particular no mercado de trabalho, quer no cumprimento dos seus compromissos pré-pandemia, ao não suspender ou adiar ou reverter decisões anteriores. Por último, permitam-me novamente reforçar que o facto do país ter partido de uma situação de contas públicas equilibradas não foi indiferente na nossa capacidade de resposta, mantendo-nos por isso empenhados naturalmente na prossecução desta trajetória de recuperação das contas públicas, enquanto garante também da permanente capacidade de resposta do Estado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, desde logo por se ter contido dentro do tempo atribuído com larga folga. Vamos dar início então à audição, à primeira ronda de questões, tratando-se de audição de um membro do Governo. A ordem inicia-se com o grupo parlamentar, o maior grupo parlamentar da oposição, que significa que o PSD irá iniciar, e a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, cumprimento, e a quem atribuo por 5 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado do Orçamento, sendo esta última audição em torno da Conta-Geral do Estado de 2020, eu gostaria de deixar restadas 3 notas prévias. A primeira, para constatar que o debate que temos vindo a fazer em torno da Conta-Geral do Estado tem passado despercebido no campo mediático e até no espaço político. Não é nada de novo, assim aconteceu em anos anteriores. A segunda nota, para assinalar que há várias razões para que assim aconteça. Há vários responsáveis por esta circunstância e entre elas está a própria Assembleia da República. A terceira nota, para manifestar o desejo e a esperança de que este quadro se altere de forma muito significativa na apreciação da Conta-Geral de Estado de 2021 e que, entre outras alterações, esta audição e o debate que se seguirá necessariamente em sessão plenária se faça, no mínimo com a presença do Sr. Ministro das Finanças. Sr. Secretário de Estado do Orçamento, acredite que não é nenhuma crítica ao Governo que estou a dirigir com esta afirmação, até porque esta prática não é de agora, aconteceu em governos do PSD e do CDS-PP, e também não interpreto como nenhuma desconsideração a Vossa Excelência, porque de facto assim não se trata. Não é disso que se trata. O que se trata é que a Conta-Geral do Estado é o documento por excelência da prestação de contas e que, conjuntamente com os parceiros obrigatórios, quer do Conselho Económico e Social, quer do Tribunal de Contas, bem como da apreciação que é feita pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental, nós estamos a falar da produção de mais 8.500 páginas de informação técnica. Por outro lado, a prestação de contas é a prestação de contas de todo um governo sobre as receitas cobradas e a despesa efetuada num ano, e que em 2020 equivale a qualquer coisa como mais de 89 mil milhões de euros, que não é coisa pouca, naturalmente, financiada sobretudo com os impostos dos portugueses e alguma dos cidadãos europeus. E por isso, do nosso ponto de vista, faz todo o sentido que, no mínimo, este debate se faça com a presença do Sr. Ministro
das Finanças. Mas, insisto, Sr. Secretário de Estado, não é uma crítica ao Governo, nem é uma desconsideração a Vossa Excelência. Dito isto, e já que falámos das mais de 8.500 páginas de informação técnica produzida, muita informação de facto, é exatamente sobre a mesma que dirigimos a primeira crítica à Conta-Geral do Estado de 2020. Porquê? Porque falta informação essencial que afeta a completude e a correção da conta, como refere o Tribunal de Contas no seu parecer, porque falta informação essencial no reporte das principais medidas de apoio orçamental, como refere a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, levando-a, inclusivamente, a questionar sobre qual o grau de desenvolvimento da estrutura criada pelo Ministério das Finanças para acompanhar e governar a operacionalização das medidas. A adequação dos meios é suficiente? Pergunta ao tal e perguntamos nós, Sr. Secretário de Estado. Os processos de recolha de dados nos sistemas de informações estão devidamente implementados? Pergunta ao tal e nós também fazemos a mesma pergunta à Sra. Secretária de Estado. O tal chega mesmo a dizer que lhe custa a compreender como é que, decorridos 2 anos, permanece por implementar um processo que permita testar a qualidade da própria previsão do Ministério das Finanças, sempre anunciadas, diga-se, com grande estado público, na altura da apresentação da proposta do Orçamento do Estado. Matéria que, por certo, a Sra. Secretária de Estado não deixará de abordar na sua resposta. Ainda sobre a falta de informação essencial, poderíamos somar muitos outros exemplos, mas por brevidade de tempo, permita-me apenas destacar mais 2. O primeiro prende-se com a não disponibilização do impacto orçamental de cerca de 60% das principais medidas. Não são 60% de quaisquer medidas, são 60% das principais medidas de política orçamental anunciadas pelo Governo. Um segundo exemplo prende-se com a inexistência de certificação legal de contas à conta do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, com o revisor oficial de contas a declarar-lhe ser impossível proceder à certificação legal das contas. Sr. Secretário de Estado, o Governo deve uma explicação sobre esta matéria e sobre esta estranha impossibilidade que se junta também à inexistência de certificação legal de contas do Fundo de Cobrança Executiva da Segurança Social. Convenhamos, Sr. Secretário de Estado, que perante o que eu acabei de descrever é legítimo questionarmos sobre a fiabilidade da conta. É difícil falar em absoluta transparência da conta e torna-se bem mais difícil saber se a despesa pública serviu os seus propósitos e se os objetivos das políticas públicas foram ou não alcançados. Para terminar, gostaria de salientar que temos bem presente, Sr. Secretário de Estado, que o ano 2020 foi marcado pela pandemia. Nós não negamos o esforço orçamental despendido nesse mesmo combate, mas não podemos deixar de salientar que, de acordo com os dados do Banco Central Europeu, fomos o 3º pior país e entre os Estados-membros que menores estímulos orçamentais despendeu no combate à pandemia. Um esforço que, do nosso ponto de vista, podia e deveria ter sido superior e os resultados teriam sido diferentes, bastando assinalar que em 2020 ficaram por executar 1.100 milhões de euros de despesa autorizada e destes 504 milhões de euros respeitam a investimento público não realizado. Do nosso ponto de vista, Sr. Secretário de Estado, trata-se de uma monumental subexecução em face das exigências decorrentes no combate à pandemia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Agora, para prestar os esclarecimentos solicitados, a palavra à Sra. Secretária de Estado do Orçamento e eu, entretanto, pedia ao Sr. Vice-Presidente para me substituir. Sra. Secretária de Estado, a palavra é sua. Faça favor. Sr. Deputado, agradeço-lhe as questões. Sobre o seu ponto prévio, cumpre-me apenas dizer que estou naturalmente à disposição desta Comissão para as perguntas que entendermos todos pertinentes e é nesse sentido que também aqui estou e que agradeço esta oportunidade também de estar convosco. Relativamente às questões que me coloca, vou tentar respondê-las em 2 blocos. Naturalmente, se ficar alguma por responder, procurarei fazê-lo. Relativamente à falta de informação e à falta de acompanhamento das medidas, não quero deixar de sinalizar alguns elementos que penso que podem contribuir para esta questão, que é, existem, de facto, um manancial de informação que é disponibilizada sistematicamente em termos de medidas de política. Dou um exemplo, em particular as medidas Covid, que têm um reporte mensal da execução orçamental muito detalhada, inclusive, face a outros países, estávamos claramente à frente, fomos muito mais rápidos do que os restantes países a disponibilizar e a sistematizar essa informação
que penso que é algo também que a própria UTAU acaba por reconhecer e que tem utilizado esses números e bem para fazer as suas análises. Destacar também que outro tipo de medidas são acompanhadas, por exemplo, com o que criámos recentemente também com a Assembleia, quando revimos a Lei de Enquadramento Orçamental, em que permitimos a criação, por exemplo, e a obrigatoriedade do Governo de apresentar um quadro de políticas invariantes, que nos diz desde logo as medidas que implementámos em anos anteriores, como é que elas repercutem para o futuro. Portanto, naturalmente este caminho é um caminho que todos nós beneficiamos dele e não dizemos que está tudo concluído, mal seria. Mas parece-nos que temos dado passos relevantes também nessa concretização e em universos significativos. Permita-me desde já só destacar um último, que é os investimentos estruturantes, que também houve este cuidado de tomada de decisão do Governo com impacto plurianual crítico, é colocada também e disponibilizada trimestralmente à Assembleia. Pronto. Quando fala sobre a fiabilidade da conta, eu penso que recentemente na audição que tivemos do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, essa questão não foi, ou pelo menos não parece ter resultado daí essa conclusão. As contas são fiáveis, naturalmente, e temos inclusive instituições estatísticas nacionais e internacionais que delas se apropriam e que as consideram válidas para os apuramentos que fazem. Portanto, também não sei até que ponto podemos, de facto, concluir que não é fiável, parece-me que não será o caso. Quando refere que temos o terceiro país com uma execução mais baixa da despesa em termos de Covid e que fala, de facto, deste gap que há entre o que foi orçamentado em despesa e o que foi executado, eu não posso também deixar de sinalizar, naturalmente tem razão, o valor é precisamente esse, mas não posso deixar de sinalizar o seguinte. Primeiro, todos sabemos que orçamentos são tetos. Orçamentos são tetos e é normal e salutar que nunca sejam ultrapassados. Faz sentido e é boa prática orçamental que assim ocorra. Estes tetos têm implícito, e em particular os do OE 22, foram feitos num contexto de incerteza imensa. Portanto, é natural... Obrigada. É natural que esses tetos fossem particularmente mais conservadores ainda, porque, na verdade, não sabíamos qual é que seria o impacto das medidas, até que ponto é que elas iriam ou não ter o reflexo que pretendíamos. Portanto, é normal que a despesa tenha ficado aquém. Mas, se reparar, se fôssemos... Ela também fica aquém, porque tínhamos implícito que, por exemplo, as contribuições sociais iam afundar mais de 1.500 milhões de euros, o que felizmente não aconteceu. Pronto. Mas quando fazemos orçamentos, fazemos desconhecendo o resultado final da execução e temos que os fazer robustos e com margem o suficiente para cautelar eventuais necessidades de rápida alocação de dotações. Acho que a maior parte das pessoas que aqui estiveram acompanham naturalmente os orçamentos e acho que é unânime este entendimento que orçamentos são tetos e que a execução naturalmente estará sempre abaixo destes tetos e que isso é salutar para não termos também orçamentos retificativos. Espero ter respondido. Muito obrigada. Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e os seus colegas e todos os senhores deputados e, portanto, daria agora a palavra ao Partido Socialista, o Sr. Deputado Sérgio Ávila. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. A Conta Geral do Estado de 2020 é enquadrada num contexto verdadeiramente extraordinário. Extraordinário, excepcional do ponto de vista do facto de, no final do primeiro trimestre do ano, ter começado a ocorrer algo que ninguém conta e, essencialmente, aquilo que foi o grau de incerteza ao longo do ano da dimensão, da extensão, da profundidade, da realidade que tinha. Portanto, falar de certeza orçamental num ano em que ninguém, absolutamente ninguém, tinha a certeza, tinha conhecimento daquilo que estava a viver, é exigir um exercício que nenhum ser humano seria possível de o fazer. E penso que o contexto em que vivemos em 2020 deve ser avaliado e analisado pelos resultados. E os resultados não se medem pelo grau de despesa executada, medem-se para a concretização dos objetivos subjacentes às medidas implementadas. E vamos aos factos. Primeiro facto, nós conseguimos em 2020 concretizar aquilo que eram os objetivos das políticas e das medidas. Manter a estabilidade do mercado de trabalho. Manter e mitigar o rendimento disponível das famílias. Assegurar a capacidade produtiva que estava instalada, que permitiu que, por exemplo, este ano, em cenário de retoma, tenhamos um crescimento económico superior àquilo que é a média europeia. Ou seja,
aquilo que deve ser avaliado uma situação de total excepcionalidade, de total incerteza, é essencialmente analisar o impacto real das medidas que se tomaram. É bom lembrar que 2020 implicou orçamentos suplementares, é bom lembrar que em 2020 era impossível alguém prever um cenário macroeconómico a 3, 6 meses, um ano, e por isso exigir, passado um ano e meio, que o impacto orçamental das medidas tenham sido previstas previamente, quando ninguém o conseguia prever a realidade, penso que não é um exercício exigível, nem aqui, nem em nenhum sítio. Mas é exigível a avaliação dos próprios resultados. E vamos aos factos. Apesar deste esforço extraordinário, a verdade é que, efetivamente, nós registramos um déficit em 2020 que foi 0,6 pontos percentuais abaixo daquilo que estava orçamentado. Isso não seria relevante se isso fosse feito à custa da contração da despesa, mas foi feito cumprindo aquilo que eram as metas que poucos acreditavam. Ter uma taxa de desemprego no final de 2020 apenas 0,1 ponto percentual abaixo do ano anterior, no que aconteceu em 2020, acho que é extremamente relevante. Ter mantido a proteção do rendimento das famílias e ter mantido a estrutura produtiva com capacidade de retoma e, essencialmente, se ter no segundo semestre de 2020 iniciado a retoma progressiva da atividade económica, criados os incentivos à normalização da atividade empresarial e ter criado o conjunto de medidas que permitiu que 2021, numa primeira dimensão, e 2022, em toda a sua dimensão, a retoma da atividade económica, o crescimento económico esteja a atingir níveis que permitirá que esta situação verdadeiramente excepcional tenha, na prática e na globalidade dos 3 anos, um impacto praticamente nulo, acho que é a avaliação que se deve fazer e a abordagem à Conta Geral do Estado. Mas esta realidade teve um custo. Nós temos um aumento, tivemos por essa via e por esse esforço, um aumento de dívida pública, quer em contabilidade pública, quer em contabilidade nacional, significativo. Evidentemente que parte dessa dívida pública sobre o PIB vai descer por via do aumento do PIB em termos nominais e por esse efeito, o efeito percentual irá ser anulado, mas há um aspecto que não é anulado, que é o estoque nominal da dívida, que ficará efetivamente com uma pressão para o aumento dos custos da dívida nos próximos anos, e este é, depois de resolvido o problema da estabilidade do mercado de trabalho, da estabilidade da estrutura produtiva, da estabilidade do rendimento das famílias, o que fica e da proteção na saúde, o que fica efetivamente para o futuro é este esforço que temos que fazer, de face ao esforço financeiro que foi feito e a alocação de recursos extraordinários nesse ano, a custo acrescido, que evidentemente terá um efeito ainda multiplicador, tendo em conta tendencialmente as taxas de juros. E a pergunta que lhe coloco é precisamente isso. Nós temos resolvido e ultrapassado esta questão, nós temos aqui uma pressão extraordinária sobre os encargos da dívida decorrente deste esforço, que alguns consideram que devia ter sido mais, mas que, do ponto de vista de resultados, foi dos resultados eficazes. E a pergunta é só esta: o que fazer perante este esforço adicional que foi feito e que agora aumentou o estoque nominal da dívida e será anualmente o encargo acrescido, que terá um efeito multiplicador pelo aumento das taxas de juros. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, muito lhe agradeço a intervenção e o enquadramento. Efetivamente, também entendemos que em momentos em que a economia necessita de nós e necessita da despesa pública, ela deve ser feita e deve ser realizada, e claramente 2020 mostra precisamente isso. O encargo que refere é real, de facto vamos ter naturalmente uma pressão adicional que se antecipa agora mais ampliada também por efeito da taxa de juros, e temos manifestado também desde sempre esta nossa preocupação com garantir uma sustentável redução da dívida pública, precisamente para acomodar e para controlar esses impactos que nos tiram margem depois para alocar verbas onde há serviços públicos que nelas necessitam. Portanto, aqui salvaguardar que continuaremos este caminho de redução da dívida pública, porque sabemos também os benefícios que traz à economia portuguesa. Muito obrigada. Muito obrigado.
Passamos então ao Grupo Parlamentar do Chega, com o Sr. Deputado Rui Paulo. Sr. Presidente, bom dia a todos novamente. Sou Secretária de Estado, caros colegas deputados e deputadas. Após a nossa análise sobre a Conta Geral do Estado de 2020, tecemos as seguintes considerações. Relativamente à taxa de execução dos fundos comunitários, a taxa de execução acumulada do Portugal 2020 foi bastante baixa, pouco mais de 50%, 57,5%, o que consideramos que vai pôr em pressão a utilização atempada de todas as verbas disponibilizadas, sobretudo até 2023, pela coincidência com a execução dos fundos comunitários de resposta à própria Covid. Portanto, isto era apenas uma nota. Relativamente a perguntas concretas, falando novamente sobre a dívida pública, que foi agora mencionada pelo PS, de facto a dívida pública aumentou 18.560 milhões, para um total de 256.682 milhões. E atendendo que os encargos, de facto, dos juros, apesar de terem diminuído durante este período, está neste momento a ser invertido, gostaríamos de saber, para além da resposta um pouco vaga que a Sra. Secretária de Estado acabou de dar ao PS, se realmente o Governo tem algum plano concreto para lidar com esta situação e qual seria. Obviamente que o tempo de resposta sei que é um bocadinho complicado para estas questões todas, mas fica a pergunta de toda a maneira. Ainda falando da parte da dívida pública, temos um rácio de dívida pública portuguesa em 2020 e 2031 que vai permanecer acima dos 100%. Existindo riscos elevados em matéria de sustentabilidade orçamental a médio prazo. Será esta dívida cobrável, tendo em conta o cenário de aumento das taxas de juros? Não teremos em risco de caminhar para uma nova bancarrota, sendo a quarta desde 74? Falando agora de outro assunto, que é o património imobiliário. A inventariação dos bens imóveis e a sua adequada valorização continua por concretizar, porque os dados do Sistema de Informação dos Imóveis do Estado, que serve de base à informação reportada, não é fiável, nem completa e não é validada de modo eficiente. A informação omite cerca de 75% do valor das alienações registadas referentes à execução orçamental. Atendendo os graves problemas de habitação que o país, no fundo, registra, cada vez são maiores, especialmente nas grandes cidades, como em Lisboa, onde o custo da habitação atinge níveis elevadíssimos, como é que é possível que cheguemos a 2022 e ainda não existe realmente um inventário completo dos bens imóveis do Estado? Mudando agora de assunto para os apoios públicos, desde 2008, as despesas líquidas com as intervenções públicas no sistema financeiro ascenderam a 28.836 milhões de euros, concentrados especialmente no apoio à banca, como o BES, o Novo Banco, o BPN e a própria Caixa Geral de Depósitos. Em 2020, as despesas com estes apoios atingiram os 1.114 milhões, sendo a operação mais significativa a que envolveu o pagamento de 1.035 milhões do Fundo de Resolução ao Novo Banco. Esse Fundo de Resolução chegou ao fim de 2020 com recursos próprios negativos na ordem dos 7.315 milhões, um agravamento de 294 milhões e um conjunto de responsabilidades cujos encargos não são ainda quantificáveis. Tendo em conta esta realidade, quais são as garantias que o dinheiro dos contribuintes alguma vez vai ser recuperado face a estes gastos de valores, podemos considerar absurdos no que diz respeito à banca? Em relação às PPPs, os encargos ascenderam a 1.475 milhões. Em 2019, 1.543 milhões e de 2011 a 2020, 14.978 milhões. E estes encargos apenas respeitam a 34 das 38 PPPs identificadas. Não foi prestada qualquer identificação sobre as outras concessões. Por que é que não foi prestada essa informação? Estes encargos líquidos do setor público, as PPPs, entre 2020 e 2062,
já deduzida da receita estimada para o setor aeroportuário, 2.789 milhões, 2023-2062, permanece sem ser acompanhada da previsão de investimento a realizar pelos parceiros privados. Para além disso, permanecem contratos por certificar. Há informação relevante que não é dada a conhecimento. E há muitas PPPs que não se compreende muito bem a finalidade das mesmas. As perguntas ficam estes contratos são validados sem a certificação do Tribunal de Contas? E como é que se justifica realmente esta situação onde estamos a gastar dinheiro dos contribuintes, não se sabe bem em quê, não se sabe bem se estão validadas as contas ou não se sabe bem a finalidade de muitas destas PPPs? Qual é a resposta que também tem a dar sobre isso? Estas foram as questões que consideramos mais pertinentes. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a Sra. Secretária de Estado. Obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Relativamente, tentando abordar as principais, sou pena de não conseguir ir a todas, mas tentarei, certamente. No que respeita à dívida, não podemos deixar de nos esquecer que temos um efeito PIB também que concorre para esse aumento da dívida. Estamos, contudo, cientes desta importância de reduzir a dívida pública portuguesa. Aliás, o Sr. Ministro das Finanças também se tem comprometido e tem referido isso inúmeras vezes. E, no que respeita aos juros, estamos também, naturalmente, a acompanhar a evolução das decisões também do Banco Central, por forma de conseguirmos incorporar e tomar medidas que possam mitigar esses efeitos que estejam ao nosso alcance e proteger, naturalmente, a trajetória da dívida, que compreendemos e acompanhamos a preocupação com a sua redução. Relativamente ao inventário, de facto, é um tema, o património público é um tema muito, é um tema crítico e não é de todo ignorado. Aliás, foi inclusive previsto neste pacote do PRR um projeto específico que está a ser acompanhado naturalmente pela DGTF, para conseguirmos ter de facto esta inventariação e uma lista e um cadastro dos imóveis do Estado, porque de facto também compreendemos e entendemos que é pertinente e também naturalmente acompanhamos essa preocupação. Quanto aos apoios públicos que refere, naturalmente todos podemos ter uma opinião e é válida sobre o que é que deveríamos ter feito e não ter feito, mas a verdade é que estes encargos foram pagos e foram concretizados com base nos compromissos que o Estado português em diferentes alturas assumiu, e isso também é importante que sejamos capazes de assegurar os compromissos que assumimos. Por último, no que respeita às PPPs e sendo cirúrgica, porque também não tenho muito tempo, o que gostava de destacar é a avaliação das PPPs. Existe uma unidade que faz esse acompanhamento, que é o TAP, e que realiza esse acompanhamento no quadro legal que existe. Portanto, não é um tema que não tenha um acompanhamento aprofundado, e há uma entidade, de facto, que acompanha esta matéria e que avalia os contratos, naturalmente, nos termos legais, previstos para esse efeito. Obrigada. Muito obrigado. Passamos então à Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo da Iniciativa Liberal, Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Cumprimento a todos. Eu gostaria de abordar neste conjunto de perguntas temas relacionados com a transparência e a fiabilidade das contas. E começo justamente pela página número 1, do parecer do Tribunal de Contas, onde diz que a conta da Administração Central está afetada por erros materialmente relevantes. Temos a noção do que é que isto significa e, portanto, isto não é uma pergunta em concreto, mas é um comentário, ou quase como uma dúvida, eu diria, quase que existencial, que é como é que nós podemos chamar a Conta Geral do Estado como um documento de contas certas, transparente, e onde a função de escrutínio fique totalmente garantida quando partimos deste ponto de princípio. Permite-me passar ao primeiro conjunto de perguntas sobre a conta da Segurança Social que quero aprofundar. O Auditor Fiscal Único do Instituto de Gestão Financeira de Segurança Social apresentou a declaração de impossibilidade de certificação legal de contas, não emitiu a certificação legal de contas por considerar não reunir elementos suficientes para formar uma opinião da prestação de contas ao Tribunal. Indo procurar mais detalhe, constata-se que o Instituto de Gestão Financeira, em 30 de agosto de 2021, informou que a certificação legal de contas de 2020 ainda não tinha sido disponibilizada,
Depois, quer a 2020, quer a 2019, foram emitidos a 23 de julho de 2021 e a certificação legal de contas de 2019 foi emitida com escusa da opinião também, e o relatório para parecer do fiscal único inclui novamente um conjunto de recomendações. Em maio de 2019, o fiscal único do Instituto de Gestão Financeira e Segurança Social solicitou à tutela a realização de uma auditoria informática ao Sistema de Informação Financeira, que, de acordo com a informação a 31 de agosto de 2021, ainda se encontrava em curso. E por isso a minha primeira pergunta, ou as duas primeiras perguntas, é se esta auditoria foi terminada e, se sim, quais foram as conclusões. E relacionando perguntas mais genéricas em relação ao tema das contas, nós vemos a declaração da impossibilidade de certificação de contas pela Segurança Social, a conta da Administração Central ter erros materialmente relevantes, mas se nós olharmos para o detalhe, a ausência de balanço e demonstração de resultados da Administração Central, exclusão da execução orçamental das entidades da Administração Central, incorreta especificação de operações de receita e despesa, sobrevalorização de despesas com ativos financeiros, subvalorização de despesas e receitas globais, omissão da dívida pública de serviços e fundos autónomos no estoque da dívida pública, exclusão de inventário de património imobiliário e valorização, e poderia continuar todo o tempo que tenho aqui das perguntas. E por isso, o que gostaria de perguntar ou de ter este conforto é como é que nós podemos dizer que podemos confiar nestas contas, que condições é que nós temos de dizer aos cidadãos, aos contribuintes, aos partidos nesta Casa, que o que foi produzido neste relatório de Conta Geral do Estado é efetivamente fidedigno, como é que podemos cumprir uma função efetiva de escrutínio e, sendo de notar que a grande maioria destas reservas já existiam em 2019, mais do que foi feito para colmatar é quando é que podemos ter uma Conta Geral do Estado sem erros materialmente relevantes. Qual é a estimativa? Um último ponto, até para dar algum tempo de resposta, sobre a omissão de dívida pública dos serviços e fundos autónomos no estoque de dívida pública. Entre outras omissões, no que diz respeito à dívida pública, a Conta Geral do Estado omite a totalidade do estoque de dívida dos serviços e fundos autónomos, e estamos a falar de 30 mil milhões em valor nominal. Em âmbito contraditório, o IGCP reiterou a opinião, cito, partilha da opinião do Tribunal de Contas de que seria útil apresentar na Conta Geral do Estado a dívida consolidada do Estado, isto é, a dívida pública financeira de todas as entidades da Administração Central. Porém, reiterou que não dispõe de informação atualizada que lhe permita apurar este saldo de forma completa e numa base consolidada. O que lhe pergunto, Sra. Secretária de Estado, de uma forma muito direta, é, se isto lhe parece correto, em que setores concretamente é que estão concentrados este estoque de dívida de cerca de 30 mil milhões? Não lhe pergunto se estão a ser tomadas medidas, mas sim para nos indicar qual o ano em que teremos de novo uma Conta Geral do Estado a refletir a totalidade do estoque de dívida do país, e se não lhe parece grave que o IGCP, Instituto que gera a dívida soberana do Estado, não disponha de dados para apurar o saldo de forma completa e numa base consolidada. Obrigada. Muito obrigado. Passamos então à Sra. Secretária de Estado. Obrigada, Sra. Deputada. Tentando abordar algo que me parece que é absolutamente crítico, não subsistirem dúvidas quanto à fiabilidade dos números e quanto à qualidade da informação da Conta Geral do Estado. Naturalmente não terá de tomar a minha palavra como boa, nem é isso, é o garante que entendo que precise, mas o próprio Presidente do Tribunal de Contas, na audição que tiveram a oportunidade também de ter, penso que não levantou nenhuma questão sobre essa matéria, portanto, parece-me que não obstante existirem sempre caminho para melhorar, e nós não pomos isso em causa, existem de facto recomendações do Tribunal de Contas que reconhecemos e tanto temos vindo sistematicamente a introduzir melhorias e a procurar dar resposta a essas recomendações. Penso que isso também terá sido sinalizado na audição que houve. Também não posso deixar de tentar referir que os erros materialmente relevantes, por exemplo, que destaca quando refere as 5 entidades. Nada disto é acompanhado depois em contraditório e naturalmente está disponível para consulta. Quando fala, por exemplo, das 5 entidades que estão omissas, essas 5 entidades, a forma como nós incorporamos e decidimos o perímetro do Orçamento de Estado é com base, como diz a Lei de Enquadramento Orçamental, também na listagem do INE. Se formos analisar essas 5 entidades, não poderíamos tê-las incluído em sede de conta, porque também não as incluímos em sede do OE, porque respeitámos a regra que estabelece qual é o universo que conta ou não. E esse universo, portanto, temos um delay sempre de cerca de 2 anos dessa listagem do INE, mas pronto, este erro materialmente relevante, por exemplo, decorre apenas do cumprimento integral da Lei de Enquadramento. Quando falamos do balanço e da demonstração de resultados,
sim, é verdade, a conta não o incorpora, mas o que temos também presente é que todas essas peças adicionais, que decorrem também da revisão que fizemos à lei de enquadramento, estão ainda a ser trabalhadas. Não é um exercício que seja linear e não é um exercício que possamos equiparar, por exemplo, ao que fazemos com as empresas. Num caso simples, como é que... Pronto, no limite teríamos de ver como é que contabilizamos praias ou o fado, ou... Pronto, é um exercício que naturalmente estamos a fazer e temos vindo sistematicamente a dar passos nesse sentido, mas não temos ainda a capacidade de apresentar essa informação, mas caminharemos para aí, até porque é isso que decorre da lei de enquadramento, que tencionamos naturalmente, como não pode deixar de ser, cumprir. Relativamente à omissão da dívida pública, também gostava de sinalizar que em sede de contraditório, o que é também destacado é o seguinte: o facto de não haver dívida pública consolidada não quer dizer que essa informação não conste lá, e o próprio Tribunal de Contas refere que a informação está contabilizada, o serviço da dívida dos serviços integrados e dos serviços e fundos autónomos. Há, de facto, esta parte da consolidação que ainda não temos capacidade de o fazer, mas que, naturalmente, acompanhamos esta recomendação do Tribunal de Contas e, tão cedo quanto possível, procuraremos, naturalmente, acolhê-la. Obrigada. Muito obrigado. Passamos, então, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores e senhores deputados, Senhora Secretária de Estado, enfim, é sempre um bocadinho ingrato repetir as discussões que temos que vir a ter. Isto diz respeito a 2020, estamos em 2022, o mundo mudou muito entretanto. Eu começaria por um comentário relativamente à execução do Orçamento Suplementar do ano 2020, porque, de facto, a Assembleia da República concedeu uma autorização de despesa ao Governo substancial e quando o ano terminou, chegámos à conclusão que, no âmbito da execução da despesa, não só não foi executada a despesa adicional permitida pelo orçamento suplementar, como não foi sequer executada a despesa total permitida no primeiro orçamento para 2020. E continuamos a não compreender porquê. Dir-me-á a Senhora Secretária de Estado que a receita também caiu mais do que o previsto. Mas a verdade é que, nas diferenças de proporção, o déficit acabou abaixo do previsto, mais de 1 ponto percentual abaixo do previsto em contabilidade pública, não estou a falar em contabilidade nacional, em contabilidade pública, do que o previsto no orçamento suplementar. E por isso eu pergunto porquê desta execução e porquê que o Governo não executou o orçamento suplementar, se achava que não eram necessários os fundos, que a pandemia não justificava um aumento do investimento em, enfim, saúde, apoios sociais e todas as necessidades. E também a propósito desta questão, gostaria de saber se consegue comentar um parágrafo do parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado, quando diz que, com base na informação reportada ao Tribunal, foram indicadas 22 medidas neste âmbito, sendo o âmbito medidas de reação à pandemia na área económica, com execução global em 2020 de 1.549 milhões de euros. Porém, 14 dessas medidas não foram executadas em 2020, ou a execução não foi reportada através de indicador apropriado, o grau de execução das 13 medidas orçamentadas era insuficiente, 71% do previsto, e 5 não apresentavam resultados, só 10 tinham meta definida e só 3 a tinham atingido, não tinha sido demonstrada a eficácia destas medidas para alcançar os seus objetivos, nem para recuperar a situação inicial. Enfim, presumo que conheça o parecer, não sei se sabe do que estou a falar, gostaria que me conseguisse também fazer um comentário a esta nota do Tribunal de Contas. Duas outras questões que são importantes, embora também assuntos já passados. A primeira diz respeito ao Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução tem uma situação patrimonial líquida negativa, como sabemos, e deve mais de 6 mil milhões ao Estado. Já ultrapassámos a discussão sobre se o Fundo de Resolução é ou não é parte do Estado e sobre se o dinheiro que está a ser injetado no novo banco é ou não é dinheiro público. O próprio Tribunal de Contas já fez o favor de clarificar essa situação, desmentindo o Governo, na verdade. A pergunta que gostaria de fazer é: qual é a previsão de pagamento, tendo em conta a calendarização das receitas que vêm da banca para o Fundo de Resolução? Qual é a previsão de liquidação de todo o empréstimo que o Fundo de Resolução tem ao Estado? Em segundo lugar, se há ou não há algum impacto na situação patrimonial do Fundo de Resolução, à partida diria que não, porque consolida nas contas públicas, mais uma razão para ser pública e não uma entidade híbrida esquisita, mas qual é o impacto do Fundo de Resolução não utilizar o seu direito potestativo para adquirir a percentagem do novo banco
que lhe é de direito pela conversão dos ativos por impostos diferidos. Ou seja, continuamos na iminência de a percentagem de 15% da propriedade do fundo do novo banco passar do Fundo de Resolução para a esfera do Estado, uma vez convertidos os ativos por impostos diferidos. E gostaria de saber qual é o impacto orçamental desta decisão, se ela acontecerá, se ela não acontecerá, e como é que podemos analisar esta decisão ou não. Finalmente, há uma outra questão que gostaria de lhe colocar, que diz respeito a benefícios fiscais. O Tribunal de Contas tem vindo a fazer algumas críticas recorrentes sobre a falta de justificação dos benefícios fiscais, falta de avaliação sistemática. É verdade que já houve um relatório, esse relatório é incompleto. Há um benefício fiscal em particular que me preocupa, que é o CIFID. Nos últimos 2, 3 anos, aliás, a Conta-Geral do Estado só avalia entre 2018 e 2020 e mostra que o aumento de utilização do CIFID nestes anos foi de mais de 40%. Ou seja, o CIFID vale hoje mais de 400 milhões de euros anuais, é o benefício fiscal mais importante em sede de IRC e não há garantias que exista qualquer tipo de controle ou de fiscalização, ou sequer de justificação neste momento por um benefício fiscal desta natureza. Esse facto é apontado na Conta-Geral do Estado, aliás, tem um reporte do aumento da despesa muito significativo, e eu gostaria de saber se lhe merece algum comentário e o que é que está a ser feito para avaliar a importância deste benefício fiscal, que tem uma despesa muito considerável e crescente de uma forma que é preocupante, ou pelo menos dá a entender que alguma coisa aqui se passou para aumentar a despesa desta forma. Muito obrigada. Para responder a Sra. Secretária de Estado. Obrigada, Sra. Deputada, pelas questões que coloca. Tentando dar a resposta ao que elencou. Quando falamos de não execução de um orçamento suplementar e não execução do orçamento inicial, é factual o que está a dizer, mas não podemos, parece-me, dissociar o facto da execução orçamental. É normal que não ceda aos TEDs, porque os TEDs são isso mesmo. Não houve nenhuma intenção, aliás, como é evidente, quando apresentamos um déficit daquela ordem de grandeza, não houve nenhuma, não se pode dizer que houve uma preocupação em cumprir o déficit, porque de facto não foi isso a tónica que esteve na mente do Governo, foi acudir à situação e foi isso que foi feito. Não podemos deixar também, parece-me, de perspectivar a forma como a despesa se realiza e como ela tem que ser orçamentada. Eu nunca posso orçamentar, tenho que sempre ser particularmente conservadora na forma como orçamentamos, por forma a permitir, como sabemos, em inúmeros casos, a despesa pode ou não atrasar, se ela depende ou não de determinadas autorizações, ela pode ou não, autorizações quando refiro, é na parte contratual, os preços podem vir abaixo do que era o preço contratualizado, ou seja, há um sem número de razões para a despesa não ser correspondente ao teto que foi autorizado pela Assembleia. Ainda assim, as medidas que foram tomadas foram medidas que me parece que podemos constatar que tiveram o efeito pretendido e que o facto de não termos ido até ao limite do teto de despesa não significa que os impactos dessas medidas, em particular no mercado de trabalho, não tenham sido francamente satisfatórios, porque foram. As medidas que tomámos ascenderam a mais de 5.600 milhões de euros. Quando referiu, e permita-me também aproveitar para dar resposta à questão que referiu das medidas que não estavam quantificadas, as medidas que referem de um universo de cerca de 5.600 milhões, cerca de 4.700 de impacto do déficit, as medidas que o Tribunal refere são cerca de 300 milhões. Parte dessas medidas está inclusive listada e os impactos delas estão apresentados. Muitas vezes temos impactos que não são de fácil estimação, como, por exemplo, receita teórica que perdemos, por exemplo, por determinadas medidas. Portanto, admito que sejam esses os casos, mas parece-me e gostava de destacar, porque foi de facto um esforço que fizemos de listar e apresentar sistematicamente e mensalmente os impactos das medidas de Covid e que o fazemos até agora. Portanto, fomos dos primeiros países a fazê-lo de forma sistematizada e continuamos a fazê-lo até agora. E acho que é algo que é salutar e que devemos fazê-lo, temos essa obrigação. Portanto, destacar que temos essa preocupação, as medidas procuramos estimá-las e apresentá-las sempre com o maior rigor possível. Quando refere também a questão dos benefícios fiscais, de facto tem uma magnitude substancial e por isso também penso que o próprio Tribunal de Contas tem sinalizado uma evolução sucessiva e positiva, a meu ver, de inclusão de informação adicional na conta
Está também criada uma unidade técnica e está em processo legislativo no Governo que pretende precisamente fazer todo o levantamento destes benefícios. Também destacar que a renovação destes benefícios não é feita ad hoc, não é? Nós sabemos que ela tem acompanhamento, pelo menos por parte do CEF, para avaliar a sua pertinência. Portanto, compreendo e acompanho naturalmente, acompanhamos que, de facto, quando temos uma magnitude de despesa ou de receita desta natureza, temos de a acompanhar e temos de a avaliar e estamos alinhados nesse sentido, temos também esse trabalho em curso. Obrigada. Muito obrigado. Tendo terminado esta primeira ronda, entramos então na segunda ronda, que é composta, portanto, pela intervenção de cada grupo parlamentar até um limite de 3 minutos, seguidos por cada grupo, e depois com a resposta conjunta no final, igual ao tempo das intervenções anteriormente feitas. Portanto, eu tenho aqui 2 intervenções já inscritas para a segunda ronda, não sei se a Sra. Deputada Carla Castro também. Portanto, eu tenho o PS, o Sr. Deputado Hugo Costa, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e a Sra. Deputada Carla Castro. Não sei se mais alguém se inscreve. Não? Muito bem. Então, iremos iniciar com o Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e uma primeira nota: este debate da Conta Geral do Estado para o ano 2020, neste período, naturalmente, é um debate que está já distante no tempo, mas que devemos relembrar historicamente o que foi o ano 2020. Tivemos uma crise sanitária para a qual ninguém estava preparado, o encerramento da sociedade, o encerramento da economia, um impacto sem precedentes em Portugal e em todo o mundo, e o país, o Governo, as instituições, as empresas, as pessoas tiveram de responder. Importante sublinhar também que esta Conta Geral do Estado, mas também os indicadores e os gastos nas medidas contracíclicas, nos gastos nos estabilizadores automáticos, permitiram a manutenção do emprego. Foram medidas de grande alcance, como o layoff simplificado, que tiveram um impacto de cerca de 1,2 mil milhões de euros, que permitiram garantir que o emprego continuasse com os dados que tinha anteriormente e que depois, em 2021, já pudesse estar abaixo do valor pré-pandemia. E isso, naturalmente, deveu-se a essa política contracíclica que permitiu a recuperação e a diminuição dos impactos. Depois, naturalmente, tivemos um aumento dos gastos no Serviço Nacional de Saúde, em medidas de proteção e um conjunto de diminuição de receitas, nomeadamente quer pelas isenções fiscais que existiram, quer pelo facto de também existir menos receita fiscal, além de que o próprio PIB, ao decrescer, teve impacto grande nas contas públicas. O normal numa situação destas, que colocou naturalmente uma grande responsabilidade. E se a Conta Geral do Estado demonstra que, quer na ótica da contabilidade pública, quer na ótica da contabilidade orçamental, um grande impacto, este grande impacto que permitiu esta resposta só foi possível porque tínhamos contas públicas sustentáveis, o país estava a cumprir os limites dos saldos orçamentais, dos déficits orçamentais, e que por isso foi necessário e foi possível responder. Porque a política orçamental, sendo ela naturalmente importante que seja responsável, também é nos momentos em que é necessário responder que a política orçamental tem que ter essa capacidade. E esta Conta Geral do Estado 2020 responde nessa forma. E também não deixamos de sublinhar que, por exemplo, consideramos muito positivo que as recomendações do Tribunal de Contas estejam a evoluir positivamente. Isso é algo que também deve ser sublinhado nesta matéria, percebendo que este é um documento datado de 2020, o ano historicamente muito relevante na história mundial, história económica mundial, que será claramente um ano muito relevante pelos impactos que teve, e esta Conta Geral do Estado demonstra que o país foi capaz de responder a uma pandemia, enfrentando os desafios e permitindo que os impactos não fossem tão significativos como podiam ter sido se não tivéssemos a sustentabilidade das contas públicas que o permitissem fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos então ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, obviamente que todos temos consciência que o ano 2020 foi muito marcado pela imprevisibilidade. Ainda assim, eu insisto na ideia já defendida anteriormente que o esforço orçamental no combate à pandemia podia e devia ter sido superior. Primeiro porque, por um lado, conforme a Sra. Secretária de Estado já o referenciou, o Governo, ou a Administração Fiscal, obteve uma receita fiscal e contributiva superior, muito superior àquela que estava prevista no orçamento suplementar. Esse é um lado positivo. Mas, por outro lado, deixou de executar, e eu insisto, 1.100 milhões de euros de despesa autorizada no orçamento suplementar. Não estamos a falar do orçamento inicial, estamos a falar 1.100 milhões de despesa autorizada no orçamento suplementar. Sendo que, destes, repare, Sr. Secretário de Estado, 504 milhões de euros são em investimento público. E esta subexecução no investimento público é crónica neste Governo. E nós, pelo menos, esperávamos que no ano da pandemia pudéssemos que esta subexecução não fosse tão visível. Repare, o investimento público em Portugal ficou na cauda da zona euro. Ficou na cauda da zona euro. E, por outro lado, porque nós tivemos, como a Sra. Secretária de Estado certamente admitirá, um grau de execução na ordem dos, ou melhor dizendo, o investimento público corresponde ou correspondeu a 2,2% do PIB. E na zona euro, a média foi de 3,1%. E repare, estes 2,2% do PIB são inclusivamente inferiores, ou ficam abaixo daqueles que foram alcançados em 2015, no último ano do governo do PSD-CDS-PP. E isto num ano de pandemia. Ora, juntando estas duas, socorrendo-me apenas destes dois exemplos, uma receita fiscal e contributiva superior à esperada e uma despesa não autorizada, e uma despesa autorizada que não foi executada e poderia ter sido, e é muito significativa e muito relevante, nós afirmamos e reafirmamos que, de facto, o Governo teve condições fundamentais para fazer muito mais no combate à pandemia. E esse esforço orçamental, se tivesse sido superior, os resultados também teriam sido diferentes. E nós temos mesmo aqui que recordar que no plano social a taxa de risco da pobreza teve em 2020 a maior subida de sempre registada pelo Instituto Nacional de Estatística. 18,4%. Em 2020, face à situação de 2019, caíram na pobreza mais 228 mil pessoas. Em 2020 piorou o indicador de intensidade da pobreza. Como sabe, a Sra. Secretária de Estado, é o indicador que mede os mais pobres de entre os mais pobres. Em 2020 a desigualdade social também aumentou de uma forma muito substancial. E no plano económico, se cumpre salientar que fomos o país europeu onde os salários mais caíram e estivemos entre os países com maior distribuição económica. E para finalizar, no plano sanitário, sem embargo o esforço expendido e a entrega abnegada dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, a verdade é que dizem as estatísticas, Sra. Secretária de Estado, que em 2020 foram cancelados 34% dos atos médicos não Covid, quando na OCDE a média foi de 22%. Pior que nós, só mesmo a Hungria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, gostaria de voltar ao tema do património imobiliário. Os preços da habitação nos centros urbanos de Lisboa e de Porto são cada vez mais proibitivos, deve-se a uma série de fatores. A Iniciativa Liberal, para além de problemas, licenciamentos e outros, tem falado muito do problema da falta de oferta. E é por essa escassez de oferta que ainda é mais necessário saber que casas estão detidas, que imóveis são detidos pelo Estado e pelas administrações locais e o tema da inventariação de que aqui falamos. Obviamente, através desta alienação de arrendamento destas propriedades, poder-se aumentar a oferta, por conseguinte, uma redução dos preços praticados em ambos os mercados. Já falámos que essa inventariação está em curso, mas há mais problemas sobre este tema e mais questões para colocar. Nós vimos, por exemplo, no relatório do Tribunal de Contas, relativamente a esta Conta Geral do Estado, cito, que a informação apresentada, apesar de detalhada e desagregada, continua a cingir-se à disponibilizada pela DGTF e é significativamente incompleta, não refletindo a execução orçamental das receitas e despesas que resultam das operações imobiliárias registadas na Conta Geral do Estado, o que compromete o rigor e a utilidade das informações divulgadas. Pior, isto não é novidade.
Continua a não haver resposta para estas insuficiências, tal como se verifique que, embora a Direção-Geral e os documentos do PRR reconheçam a dita importância da gestão do património imobiliário e da complexidade da sua inventariação, e que depende da intervenção, nomeadamente, de diversas entidades, o Tribunal de Contas afirma também que não existe, e cito que isto é bastante importante, não existe ainda uma estratégia atualizada para o património imobiliário do Estado para a sua inventariação. Eu creio que isto é especialmente importante, não apenas porque nós estamos numa situação de governo de continuidade, porque é um problema identificado, porque já está sob a alçada do PRR, mas não haver uma estratégia atualizada significa que nós não estamos a falar apenas do passado e do presente, mas estamos a falar também de uma falta de perspectiva de futuro. Depois, continuam a permanecer falta de reporte de motivos que levaram a importantes variações patrimoniais no ano 2020. Por exemplo, a receita que adveio da venda dos imóveis por parte das empresas públicas reclassificadas, os quadros apresentados omitem a origem de 75% do montante e, no que toca às compras de imóveis, apenas 15% do valor refletido na execução orçamental se encontra justificado. E, portanto, gostaria de deixar mais estas perguntas sobre se não acha que o Estado, sendo o maior detentor de imóveis do país, se não deveria ser o primeiro interessado em facultar o mercado de habitação com a necessária liquidez de imóveis e isto não deveria estar a ser profundamente acelerado. E para que haja uma integração do novo sistema de informação e gestão do património público e imobiliário para que possa refletir de forma adequada todo o património às mãos do Estado, a sua falta de estratégia e de programação faz com que não haja um prazo concreto para estas importantes ações. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então agora à Sra. Secretária de Estado, que terá uma intervenção que poderá ir até aos 9 minutos para responder às diversas questões. Obrigado. Obrigada, Srs. Deputados. Penso que nós acabamos sistematicamente por discutir sempre a execução face aos tetos de despesa. Pronto. Mais uma vez, é natural, pertinente e saudável que os tetos de despesa que estão orçamentados não sejam ultrapassados. Isso é normal, é regular e acontece sempre, e ainda bem, só não acontece quando temos de fazer retificativos, mas, regra geral, é boa prática. Não posso, contudo, deixar, e compreendendo naturalmente a questão que coloca pelo contexto em que nos encontrávamos em 2020, se é verdade o que refere relativamente à execução abaixo do teto máximo que poderíamos ter tido, também não é menos verdade que, por exemplo, em determinadas rubricas essas particularmente críticas no que respeita ao direcionamento de medidas política para combater a pandemia, tivemos despesa acima do que orçamentámos. Se formos ver os subsídios, temos quase mais 21,6% do que tínhamos orçamentado. Se formos ver as despesas com pessoal, também ultrapassámos o orçamentado em 159 milhões de euros. Portanto, o que acontece, e por isso é que se fazem os orçamentos com folga, é precisamente para permitir que este tipo de situações tenha, desde logo, uma resposta e que não ponha em causa os tetos que a Assembleia autorizou. Pronto. E isto só apenas para sinalizar que, de facto, não foi por causa da... Houve, de facto, uma tentativa e com sucesso de direcionar medidas e que essas medidas tivessem cobertura e por isso é que foi solicitado ao Parlamento uma autorização de orçamento suplementar com margem o suficiente que nos permitisse, perante a incerteza, porque nunca também podemos deixar de contextualizar a altura em que solicitámos esta alteração e revisão do orçamento suplementar. Parece-me que nunca podemos dissociar isso do momento de incerteza em que estávamos de facto naquela altura. Portanto, não sabíamos como é que o mercado de trabalho ia reagir às medidas e isso explica também o facto de termos tido, felizmente, não temos tido o impacto que esperávamos nas contribuições e na receita fiscal, mas isso nós só conseguimos naturalmente observar depois da execução. Pronto. Mas não quero deixar de sinalizar isto. Houve, de facto, rubricas em que ultrapassámos e bastante o que estava orçamentado. Também no SNS houve e tem havido, como sabemos, sistematicamente reforços alocados. Por exemplo, só no ano passado, a conta financeira do SNS mostra um crescimento, do ano passado, de 20 face a 19, um crescimento de 7%. Nós direcionámos de forma específica para a saúde, fora o aumento do plafond regular, mas de forma específica para a saúde, 818 milhões de euros. Portanto, parece-me que estaremos em condições de concordar que o impacto das medidas surtiu o efeito, portanto, foi suficiente nesse sentido, em que nós estabilizámos o mercado de trabalho e não deixou de haver, acho que quando falamos de uma magnitude de 5.600 milhões de euros de medidas, parece-me que não é um valor que seja pouco relevante, pelo contrário.
Também refere, e bem, porque também partilhamos esta preocupação com o mercado de trabalho e com o desemprego, também não queria deixar de sinalizar que é muito importante termos a percepção do sucesso que foi termos mantido de forma relativamente, não termos tido uma grande flutuação na taxa de desemprego enquanto indicador estrutural. E isso mostra bem o esforço conjunto que fizemos, naturalmente, e que surtiu este efeito, e este efeito é muito estrutural e é muito relevante. Naturalmente, sabemos que na saúde houve cancelamento de dados médicos, isso foi algo que é também transversal aos vários países e que decorre naturalmente também da pandemia, naturalmente, houve a necessidade de estar com um foco noutra área, naturalmente estão a ser recuperados. Também a pandemia também não é indiferente para efeitos do investimento, porque para além daquela questão dos tetos que referi, onde estamos todos em confinamento, depois não conseguimos, é normal que a economia depois também não acompanhe as taxas de crescimento que estão naturalmente previstas. Relativamente ao património imobiliário, eu penso que, se me permite, o facto de nós termos inscrito um projeto no PRR especificamente para este efeito, que nos permitirá de forma absolutamente informada, como refere bem, tomar decisões, acho que mostra bem a prioridade que o Governo também atribui a esta área. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Estamos, então, em condições de concluir esta segunda ronda. Eu tenho 2 inscrições para a terceira ronda. 3 inscrições para a terceira ronda. E, assim sendo, como dou a palavra, pela ordem das inscrições, ao Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. 2 minutos, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e os restantes deputados. Eu até nem tinha pretensão a intervir, mas queria voltar ao ponto das medidas Covid. Eu peço desculpa, mas de facto o ano 2020 e a execução de 2020 naturalmente fica fortemente marcada pela pandemia. E há aqui um aspecto que me parece relevante. O PSD não perguntou sobre os tetos de despesa, porque no orçamento retificativo foram alterados e foram aumentados. A pergunta do PSD foi: porquê é que os tetos de despesa não foram totalmente realizados, nomeadamente nos apoios à Covid, tendo ficado cerca de 1,2 mil milhões de euros por executar? É porque quem conhece o processo orçamental sabe que a execução orçamental, quer do lado da Receita, porque referiu a questão da incerteza sobre as contribuições da Segurança Social, mas do lado da Receita, essa execução é acompanhada quase ao dia e, portanto, é possível ir vendo a evolução da Receita e percebido que a Receita não ia cair conforme algum receio que existia no início da pandemia. Portanto, ao longo dos meses foi possível ver que a Receita estava a ter uma resiliência maior do que aquela que se calhar esperávamos em março de 20. E por outro, portanto, a questão aqui é, e para terminar, acabou de dizer que só há aqui 2 hipóteses face àquilo que é o processo orçamental e face àquilo que foram os tetos de despesa no retificativo. O Governo ou achou que não era preciso gastar esses 1,2 mil milhões, ou não foi capaz de executar esses 1,2 mil milhões. Qualquer uma das duas é legítima. Enfim, a segunda poderemos depois leva-nos a outra discussão, mas aqui a dúvida é: os 1,2 mil milhões foi porque o Governo achou que não eram necessários, mesmo face ao agravamento da pobreza e das condições económicas das pessoas mais desfavorecidas, ou o Governo não foi capaz de os executar, porque não é um problema de processo orçamental. Isso é claro e evidente para quem tenha o mínimo de conhecimento de como funciona o processo orçamental no Ministério das Finanças. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Sérgio Ávila. Sr. Deputado, faça favor, 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu penso que este debate que estamos a ter agora é um debate completamente contraditório com aquilo que é a lógica da abordagem destas matérias. No fundo, o que estamos aqui a criticar é pelo facto do Governo ter tido a capacidade e eficácia que com menos recursos, atingir os objetivos. Ou seja, estão a criticar o Governo por não ter gasto. Não gastar quer dizer não aumentar dívida para ser paga no futuro. Tendo em conta que o objetivo era um objetivo claro de estabilização do mercado de trabalho,
de estabilização do emprego, de estabilização da estrutura produtiva e de manutenção do rendimento disponível das famílias, tendo isso sido conseguido com menos esforço financeiro do que aquilo que inicialmente podia ser previsto, quer dizer que as medidas que foram tomadas tiveram mais eficácia, tiveram maior capacidade de resolver os problemas sem ser necessário despender mais recursos hoje, que necessariamente têm que ser pagos amanhã em termos de aumento de dívida pública e de esforço e de custos da dívida pública. No fundo, a crítica que está aqui a ser feita é que o Governo conseguiu, com menos daquilo que inicialmente seria previsto, resolver os problemas e os objetivos que tinha. E isso é completamente contrário ao discurso que depois só é usado nos anos seguintes. Eu acho que essa matéria deveria ser uma matéria de referência positiva em coerência com a abordagem que fazem, por exemplo, do exercício orçamental de 2022 e não uma abordagem negativa por não ter sido gasto e não foi gasto efetivamente porque o cenário e o teto orçamental inicialmente definido previa uma recessão superior àquela que efetivamente existia, previa em termos de mercado de trabalho uma taxa de desemprego substancialmente superior àquela que veio a acontecer e, portanto, o facto disso não acontecer é um sinal positivo e não negativo. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Carla Castro. Sra. Deputada, faça a palavra é sua, 2 minutos. Faça. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, só uma nota muito breve, voltando ao tema do património imobiliário e da inventariação. Eu entendo e todos nós estamos conscientes que há um projeto inscrito no PRR. Há, no entanto, 2 questões. A primeira é que nem tudo se circunscreve a esse problema, nomeadamente as questões que levantei. Em segundo, para além de estar inscrito, é relevante saber prazos concretos, como é que está a decorrer e, objetivamente, em que conta geral de Estado é que passaremos a deixar de ter este problema. Ou seja, no fundo, nós temos os diagnósticos, temos um caminho de solução, mas a saber é quando é que nós temos os resultados e as soluções efetivamente, porque quer para a fiabilidade das contas, quer para efetivamente para soluções no mercado de habitação, isto é um tema extraordinariamente importante. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Secretária de Estado do Orçamento para responder num esforço de concisião de 6 minutos. Obrigada, Srs. Deputados, pelas questões que colocam. Para podermos perceber porque é que as despesas são feitas ou não são feitas, conhecedores que somos do processo orçamental, naturalmente, nós em março não sabemos a evolução das medidas, nem do impacto, apesar de acompanharmos, como refere bem, das contribuições, quando desenhamos o teto de despesa, não o desenhamos desligado da receita, nem o desligamos do cenário macroeconómico subjacente àquele orçamento. Quando desenhamos as medidas de política, também temos presente qual é que é a situação que se espera, o problema que vamos resolver em termos macroeconómicos e qual é a evolução que esperamos. Muitas das medidas também que são implementadas naturalmente dependem de candidatura. A própria forma como as medidas são ou não desenhadas depende, inclusive, tem pressupostos subjacentes à própria evolução, que não estão desligados da evolução da situação financeira, portanto, e da própria evolução da economia. Dizermos que, mais do que dizermos que não executámos a totalidade, o importante parece-me, e foi também isso muito que foi sinalizado nesta Comissão, a importância de sermos capazes de avaliar os resultados das medidas que tomamos. Parece-me que fomos capazes, neste caso, de avaliar os resultados das medidas que tomamos. Pelo facto de termos tido um mercado de trabalho absolutamente robusto. Nós não podemos, se houve medidas que foram direcionadas a um largo espectro da nossa sociedade, foram as medidas de Covid, procurando garantir que ninguém ficava desacompanhado, que não havia ninguém que ficasse com os rendimentos prejudicados. E isso foi feito e é visível. Pronto. Portanto, acho que mais do que discutirmos se a execução foi até ao limite do que podia ter ido ou não, é discutirmos o pior que poderia ter acontecido era termos esgotado o nosso teto orçamental, ter tido um retificativo e o mercado de trabalho ter afundado. Felizmente isso não aconteceu e é natural, pelo facto de termos tido um mercado de trabalho robusto e as medidas terem de facto surtido efeito. Relativamente ao património imobiliário, refere bem que, naturalmente, nada disto se esgota num projeto PRR, que tem a duração e a contratualização que já estão efetuadas e que sabemos que o PRR em si tem um limite até 2026, portanto, certamente antes disso teremos a vantagem de poder
abordar as questões que coloca e perceber, mas de forma agora já informada, com este cadastro, perceber de que forma é que vamos atuar e utilizar essa informação de forma a desenhar então a política pública. Parece-me que é sempre o caminho mais saudável, mais pertinente, e o caminho que dá melhores resultados é termos, de facto, primeiro esta identificação e com ela podermos tomar decisões absolutamente informadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então dar por concluído este ponto da ordem de trabalhos. Vamos permitir só que interrompa os trabalhos. Não vou fazer intervalo, só para acompanhar a Sra. Secretária de Estado à saída, e já prosseguiremos com os nossos trabalhos.